Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula nossa de língua portuguesa. Sou a professora Paula e estou ansiosíssima para os conteúdos de hoje. E você? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar no livro de caligrafia. Isso mesmo. Hoje, nós iremos dar ênfase às atividades do livro de caligrafia. E vamos ver as atividades com o prefixo des, traz e atrás, sobre e sob, tem e tem, mas e mais. Mas atenção, hein? Nós vamos estudar das páginas 33 até 42. Então, corre lá, pega o livro, porque tem muita atividade para a gente poder fazer. Vou fazer um breve vídeo explicando um pouquinho sobre o conteúdo. Mas eu gostaria de relembrar vocês que todas essas atividades já foram realizadas nos demais livros, então é só uma forma de revisão, mas vocês têm que fazer a atividade do livro de caligrafia. Vamos lá? Bom, o primeiro assunto nós vamos falar sobre o prefixo des. Quando nós usamos o prefixo des? Ele é usado nas palavras para indicar a falta de alguma coisa, a ausência de algo, o que está faltando, tá? Então, vamos ver os exemplos. Por exemplo, na palavra desocupado ou desocupado, nós temos a ideia de quê? De que algo foi o quê? Desocupado, é alguém que não tem ocupação ou algo que não está sendo ocupado, certo? Por exemplo, se a gente fala assim, ele é um desocupado, eu estou dizendo que aquela pessoa está sem ocupação nenhuma, não tem nada para poder fazer. Aquele quarto está desocupado, eu estou dizendo que aquele quarto não tem nada ocupando seu espaço, entenderam? Por exemplo, na palavra desempregado. Na palavra desempregado, eu tenho a ideia de que alguém, uma pessoa, está o quê? Sem emprego. Então, o prefixo des é usado para indicar a falta de alguma coisa. Ele sempre vem antes, tá? No substantivo, ele vem antes, ele completa esse substantivo, dando um outro sentido para ele. Agora, nós vamos falar sobre traz e atrás. Já falamos sobre isso. Bom, traz é do verbo trazer, né? Traz é uma palavra, é um verbo. E esse verbo, que é verbo mesmo, é tudo aquilo que provoca ação. E aí a palavra traz, quando é conjugada na terceira pessoa do singular, ela é escrita com a letra Z. O verbo trazer, quando ele é o verbo trazer, quando ele é conjugado na terceira pessoa do singular, ele é escrito com Z, letrinha Z, quando dá a ideia de que está trazendo alguma coisa, tá? Então, vamos aos exemplos. Exemplo, o autor traz para o seu romance a questão da seca. Ou seja, no livro de um determinado autor, ele trouxe para o seu romance, ele mencionou lá no seu romance algo relacionado à seca. Então, ele trouxe uma reflexão sobre a seca. Ele traz, ok? Agora, atrás. Atrás é grafado com a letra S. Por quê? Porque ele é um advérbio de lugar, aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos aos exemplos. Ele estava atrás de mim quando tudo aconteceu. Então, eu estou dizendo que alguém, uma pessoa, estava onde? Atrás de mim, após mim, quando tudo aconteceu. Ou seja, atrás é aquilo que está depois, é aquilo que está após, né? Então, não confundam, tá bom? Então, atrás sempre vai ser escrito com S. Agora, vamos falar sobre e sob. Vamos lá. Sob, quando a frase expressar o sentido de embaixo de, debaixo de e por baixo de. Exemplo, o esgoto passa sob aquela ponte. É o mesmo que se a gente falar o esgoto passa embaixo daquela ponte, o esgoto passa
por debaixo daquela ponte, tá? Então, sob, ele dá o entendimento, consegue se entender, é o contrário de embaixo, por baixo, debaixo. Agora, sobre, quando a frase expressar o sentido de por cima, em cima, acima. Vamos lá ver os exemplos. Caio caiu sobre um cacto, mas passa bem. Estou dizendo que o Caio caiu em cima de um cacto, mas ele está bem. Então, conseguiu entender? Sob, ele dá o sentido inverso de embaixo, por baixo, debaixo. Sobre, está acima, em cima, por cima. Nada de errar, hein, galerinha? Agora, nós vamos falar sobre mas e mais. Mais com i e mais sem i. O mais com i, olha só como a gente pronuncia. Mais e mans, porque não tem i. Bom, vamos à definição. Mans indica a ideia contrária. Equivale a porém, todavia, contudo, tá? Por quê? Vamos aos exemplos. Ela viajou, mas não gostou da viagem. Preste atenção aqui, ó. A palavrinha mais aí, ela é uma conjunção adversativa e ela vai indicar uma ideia contrária daquilo que foi dito. Eu estou dizendo que ela viajou, mas essa viagem não foi legal. Ela não gostou da viagem. Então, ó, outra dica aí. Na maioria das vezes, quando o mais estiver ocupando o lugar de uma conjunção adversativa, ele vai vir precedido, ele vai vir após uma vírgula, tá? Sempre vem uma vírgulazinha para poder separar essa oração. Agora, mais com i. Indica a ideia de quantidade. Muito fácil, né, galerinha? Vamos lá. Por exemplo, estou comprando mais livros. Eu estou dizendo que eu estou adquirindo mais quantidade de livros. Que eu tinha 2, que eu tinha 1 e agora eu vou passar a ter 2. Então, eu vou comprar mais. Preciso de mais bonecas. Mais bonecas, eu preciso de uma maior quantidade de bonecas. Então, toda vez que nós formos usar mais com i, a gente tem que ter sempre em mente, mais com i, ideia de quantidade, mas sem i indica a ideia contrária, porém, todavia, contudo, tá? A gente sempre faz essa troquinha. Ela viajou, porém não gostou da viagem. Ela viajou, todavia não gostou da viagem. Ela viajou, contudo não gostou da viagem. Então, entenderam até aí? Mas sem i, ele é o que mesmo, gente? Ele vai indicar uma ideia contrária. E mais com i, ele vai indicar o quê? A ideia de quantidade. Muito bem, hein? Bom, galerinha, foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido o nosso vídeo. Até a nossa próxima aula. E não esqueçam, façam toda a atividade do livro. Bye, bye. Beijinhos da tia Paula para você.